Efésios capítulo 5, versos de 15 ao 17. Só 3 versículos. Eu não quero fazer uma exposição exaustiva, eu não vou trabalhar o texto todo, mas eu quero trabalhar esses 3 versículos que nos ensinam a como tomar decisões sábias na vida. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, como nós necessitamos de Ti, Pai, para tomarmos decisões sábias, ó Deus. E sabemos que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria, e a Tua palavra resplandece em nós toda a sabedoria do alto. Então ensina-nos, ó Deus, nessa noite, a tomarmos decisões sábias, principalmente diante do ano que está diante de nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui e cada um que assistirá esse vídeo. Ilumina nossa mente, Pai, através do Espírito Santo, para que possamos tomar decisões sábias na vida. Como dependemos de Ti, Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu passar para você uma pequena explicação sobre a carta aos Efésios. Eu quero ser bem breve. Interessante que quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso, interessante que essa epístola, ela tem 2 estruturas. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo, ele trata com doutrina. Paulo, ele era um pastor extremamente doutrinário, extremamente. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos um compêndio profundo de doutrina, ele ensinando doutrina bíblica profunda para a igreja. Mas do capítulo 4 ao 6, da doutrina, ele vai para a prática. Ele ensina os cristãos de Éfeso a como praticar a doutrina que foi exposta e ensinada. Então, assim era Paulo. Paulo, ele trabalhava com doutrina, mas ao mesmo tempo com prática. Ele trabalhava com credo, mas ao mesmo tempo com conduta. Ele trabalhava com teologia, mas ao mesmo tempo ele aplicava isso na vida. E Efésios capítulo 1 até o capítulo 3, ele ensina sobre os fundamentos da nossa salvação. Por que somos salvos? Aí ele trabalha a doutrina da predestinação, da eleição, a doutrina da graça, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós não somos salvos pelas boas obras. E aí, capítulo 4 ao capítulo 6, ele trabalha a evidência da nossa salvação. Já que nós somos salvos, a salvação é evidenciada através da nossa prática de vida, através da nossa vida. Então, se ele trabalha o fundamento da nossa salvação, que é Deus, depois ele trabalha as evidências da nossa salvação, que está estritamente relacionada com a nossa maneira de viver. Então, Efésios, ele trabalha todos esses temas, esses assuntos. Agora, é interessante que Efésios capítulo 5, Paulo ele ensina os padrões de Deus para a fidelidade. Qual é o tipo de fidelidade que Deus espera de nós? Então, no capítulo 5, por exemplo, do verso de 1 a 7, Paulo nos ensina a como andar em amor. Versos de 8 a 14, Paulo nos ensina a como viver na luz e não mais em trevas. Verso 15 ao 17, que é o texto que eu vou trabalhar com vocês nessa noite, Paulo nos ensina a como andar com sabedoria e sobriedade. Versos 18 a 21, Paulo nos ensina a como sermos cheios do Espírito Santo. E do verso 22
até o capítulo 6, ao verso 9, Paulo nos ensina sobre os papéis que precisamos representar, ou no nosso lar, ou na nossa sociedade, como Deus ordena. Aí ele fala do papel dos maridos, o papel das esposas, o papel dos pais, o papel dos filhos, o papel dos senhores, que são os patrões, e o papel dos servos, que são os funcionários. Mas, gente, eu quero chamar a sua atenção para o tema que eu estou destacando hoje: como tomar decisões sábias. Porque, como eu vos falei, do verso 15 ao 17, Paulo ensinou os cristãos de Éfeso a como andar com sabedoria e sobriedade. Então o cristão, ele precisa andar com sabedoria nessa vida e com sobriedade, senão ele terá muito sofrimento. E é o que eu tenho visto na vida de muitos. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que tomam decisões equivocadas na vida. E aí, deixa eu te apresentar algumas maneiras equivocadas que eu tenho percebido e que não é novidade. Essas maneiras equivocadas existem há muito tempo, antes de eu ter nascido. Por exemplo, tem pessoas que tomam decisões na vida que é um verdadeiro misticismo desprovido das Escrituras. Eu explico. Tem pessoas que querem tomar decisão na vida, não conhecem as Escrituras, não conhecem os preceitos das Escrituras e fica esperando uma visita de um anjo. Eles pensam que um anjo vai vir do céu e vai dizer o que a pessoa tem que fazer. Outros se baseiam suas decisões em sonhos. Sonhou à noite e aí a pessoa toma decisões sérias na vida porque sonhou à noite. Outros tentam tomar decisões na vida através de visões. Eu não estou falando que Deus não possa dirigir alguém de maneira restrita através desses meios, não é isso. Eu creio que Deus pode. Mas a questão é o seguinte: o problema é quando as pessoas desconhecem as Escrituras ou substituem as Escrituras por essas coisas. Isso, gente, é misticismo, é paganismo. É paganismo. Você se basear em visões, em sonhos, esperar a visita de anjo para trazer um recado, para você tomar as decisões mais sérias da sua vida. É por isso que tem muita gente confusa dentro das igrejas. Mas tudo isso, ou porque desconhece as Escrituras, ou porque não valorizam as Escrituras e substituir as Escrituras por misticismos. Outra maneira equivocada são as superstições evangélicas, gente. Gente, se o mundo tem superstições, as igrejas evangélicas também têm. Você quer ver uma superstição? Caixa de promessa, de versículo. Interessante que tem gente que se baseia a sua vida inteira em caixinha de promessa de versículos. Para quem não está familiarizado, caixinha de promessa é uma caixinha que só tem versículo bom, só tem promessa. Só tem versículo bom, não tem uma advertência, não tem um alerta, não fala, não confronta o pecado, mas é só promessa. E tem pessoas que não lê a totalidade da Bíblia, não estuda as Escrituras e baseia a sua vida em caixinha de promessa. Mas pastor, já funcionou comigo, legal, que Deus te abençoe, mas não vai ser assim a vida inteira. E tem gente... Superstições evangélicas. Você quer ver uma outra superstição evangélica? Pessoas dentro das igrejas que procuram falsos profetas. A ideia é o seguinte: não, pastor, eu conheço um irmão que ele é profeta, ele revela o futuro. Então é o seguinte, eu tenho uma decisão tão séria para tomar que eu vou consultar esse profeta. Ou eu vou consultar essa profetisa. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus e quer consultar um pseudo-profeta, uma pseudo-profetisa para revelar o futuro, para tomar decisões sérias na vida. Isso é superstição evangélica. Isso é, desculpe a ofensa, espiritismo evangélico. Porque, gente, eu vim do umbandismo. As pessoas procuravam o pai de santo para revelar o futuro. E hoje as pessoas buscam os pastores profetas para revelar o futuro, porque não querem conhecer a Bíblia. Superstição evangélica.
E a igreja evangélica brasileira está cheia disso. As pessoas também tomam decisões de maneira equivocadas pelos seus impulsos emocionais. Ah, gente, que confusão. Pessoas com impulsos emocionais pensam que é o Espírito Santo que está falando ou está dirigindo. Aí as pessoas tomam decisões erradas, vem o sofrimento, vem o questionamento. Mas Deus, não foi o Senhor que me falou? Não, foi a sua vontade, foi as suas emoções desnorteadas que falou alguma coisa para você. Aí as pessoas, elas misturam as suas crises emocionais, os seus impulsos emocionais, pensando que é o Espírito Santo, e não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não produz confusão, gente. Não produz confusão. E aí tem pessoas que são extremamente emotivas, que tomam decisões baseadas em emoções desnorteadas. Sabe qual é o problema? Que traduz isso como se fosse Deus falando. É a vontade da pessoa, é as emoções da pessoa que está movendo a tomar decisões erradas na vida. E Deus não tem nada a ver. Então, por causa de tudo isso, gente, muitos cristãos têm tomado decisões erradas na vida, decisões precipitadas. E aí, olha só o porquê você não pode confiar nas suas emoções. Deus, ele usa a boca do profeta Jeremias. E Jeremias escreve em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, olha só que Deus fala através da boca do profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Aí Deus responde: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Sabe o que Deus está dizendo? Enganoso é o coração. Aí coração aqui é mais no sentido, não no sentido do ser integral do ser humano, é mais no sentido das partes das emoções das pessoas. É Deus dizendo: olha, enganoso é a sua emoção, aquilo que você sente. Porque o nosso coração, nesse sentido, é enganoso. A gente pensa que está fazendo a coisa certa, mas na verdade, a gente está tomando a decisão mais errada na vida. Aí Deus fala assim: eu conheço o coração de cada um, sou eu que sondo. Sabe o que significa? Eu que conheço as intenções do coração. Eu que conheço a motivação do coração de cada um. E sou eu que provo. Sou eu que avalio, sou eu que examino se essa emoção é falsa ou verdadeira. Sou eu. É por isso que nós precisamos confiar em Deus. Em Deus. Agora, gente, antes de fazer uma exposição do pequeno texto, eu quero apresentar um pouquinho para vocês o conceito bíblico sobre a vontade de Deus. Porque uma das maiores crises na vida dos cristãos é tentar compreender a vontade de Deus. Isso não é fácil, muitas vezes não é fácil. Mas eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre o conceito bíblico no que tange a vontade de Deus. E, por exemplo, o professor Wayne Grudem, ele definindo o que é a vontade de Deus nas Escrituras, ele escreveu assim, olha só como é claro a explicação dele, abre aspas: a vontade de Deus é o atributo por meio do qual ele aprova e decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e do que não fazer. Então a vontade de Deus é um atributo pelo qual, no meio do qual ele aprova ou não aprova. E o Wayne Grudem também diz, eu concordo, que tudo aquilo que Deus faz é digno de aprovação. No entanto, a Bíblia, ela apresenta algumas categorias sobre a vontade de Deus. Por exemplo, a vontade oculta e a vontade revelada de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, Moisés, ele escreve essa frase inspirada por Deus. Ele escreveu assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, vontade oculta. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então tem a vontade secreta de Deus, a vontade oculta,
que para nós é desconhecido muitas vezes, e Deus não dá explicação do que Ele está fazendo. E tem a vontade revelada. A vontade revelada, Moisés deixa bem claro, pertence a nós e a nossos filhos. Precisamos ensinar para os nossos filhos. E essa vontade revelada estão muito bem expressadas na lei, isso é, na palavra de Deus. Se nós queremos conhecer a vontade revelada de Deus, nós precisamos recorrer às Escrituras, e não às nossas emoções, e muito menos às superstições evangélicas, as Escrituras. A Bíblia fala também, gente, sobre a vontade preceptiva de Deus. Eu já te explico. A palavra preceptiva vem da palavra preceito, ordem, norma. Então nas Escrituras Deus tem preceitos para nós, regras para nós e ordens para nós. A vontade preceptiva diz respeito à regra de vida para as criaturas morais, diz respeito às leis e os preceitos prescritos por Deus nas Escrituras para nortear as nossas vidas. Sabe, a questão é o seguinte: se nós precisamos tomar decisões sérias na nossa vida, nós precisamos recorrer à vontade preceptiva de Deus, que está onde? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Eu preciso entender a vontade revelada de Deus, a vontade preceptiva de Deus, e isso vem através das Escrituras. Eu sou informado através das Escrituras. É por isso, gente, que precisamos ler, precisamos estudar, precisamos examinar, precisamos nos familiarizar com esse livro que é a palavra de Deus. Sabe por quê nós tomamos decisões erradas na vida? Porque muitas vezes nós não buscamos a vontade preceptiva de Deus nas Escrituras, os preceitos do Senhor. E aí deixa eu te apresentar alguns versículos que falam da vontade preceptiva, a vontade revelada de Deus. Por exemplo, o Salmo 40, verso 8, o salmista começa a agradecer a Deus pela sua vontade nas Escrituras, e ele escreve assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Olha que lindo. Agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração, principalmente gerenciando as minhas emoções, está a tua palavra. Conhecemos a vontade de Deus através da palavra de Deus. Em João capítulo 9, verso 31, Jesus ele está num debate com os fariseus, e ele cura o cego de nascença, e no verso 31 Jesus fala assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, Ele atende. Olha que interessante que Jesus fala: se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, Ele a atende. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo, ele termina a sua carta dizendo assim aos crentes de Tessalônica: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, agradeça, porque essa é a vontade de Deus. Pedro, ele entendeu isso também, a vontade preceptiva de Deus, a vontade revelada de Deus. Em sua primeira carta, capítulo 4, ele escreve assim, olha só, escute. Pedro escreve assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Pedro estava preocupado e ele escreveu isso: olha, não vivam segundo as paixões da carne de vocês, não vivam na prática do pecado, mas conheçam a vontade de Deus. Aí Romanos capítulo 12, verso de 1 a 2, Paulo lhe fala sobre a vida da pessoa que foi transformada, a pessoa que recebeu uma nova vida, que foi convertido, que foi convertida, que foi regenerado, e a sua mente foi transformada.
Aí Paulo escreve assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí ele fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Algumas traduções dizem assim: não se conformem com este século. Ele continua dizendo: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Não se conforme com este mundo, não entra na mesma forma, não entra no mesmo esquema, não viva as mesmas ideologias, mas sejam renovados pela vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus. Sabe por que muita gente não experimenta a vontade de Deus? Porque prefere pensar como esse mundo pensa. É por isso que muita gente não conhece a vontade de Deus, porque escolheu viver na forma desse mundo, escolheu viver mergulhado nas ideologias desse mundo. E as ideologias desse mundo não tem nada a ver com os preceitos de Deus. Nessa noite você vai ter que escolher. Nessa noite, quem está aqui e quem está me assistindo vai ter que escolher ou o mundo ou Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós encontramos isso só em Deus. Em Deus. Olha só o que João escreveu, 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, ele fala da vontade de Deus também, a vontade preceptiva, a vontade revelada, e João escreveu assim: não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, mundo aqui, gente, não é o sistema ecológico. Mundo aqui é o sistema de princípios e valores e prazeres desse sistema, desse mundo. E João está dizendo assim: não ame esse mundo e nem as coisas desse mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que conhece a vontade preceptiva de Deus, aquele que conhece a vontade revelada de Deus, esse permanece para sempre. Amém, gente? Nós precisamos entender a vontade de Deus. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. Precisamos. Quer ver um outro texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo ele fala sobre a vontade de Deus na nossa vida. Olha só, ele escreveu assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. Sabe o que é santificação? Que você está separado por Deus, você foi separado por Deus, e você agora está cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais longe do mundo. Cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais longe do mundo. A vontade de Deus é a santificação. A santificação. E aí, voltando a falar da vontade oculta, Tiago, capítulo 4, ele fala sobre os nossos planos para o futuro, né? Tem muita gente que tem plano para o futuro: eu vou fazer isso ano que vem. O ano que vem eu tenho esse projeto. O ano que vem eu tenho esse plano. Aí olha só o que Tiago escreveu, Tiago 4, a partir do verso 13, ele escreveu assim: escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Aí ele fala assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Ele pergunta. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Sabe o que o Tiago está dizendo? Que eu e você não tem prerrogativa para dizer o que vai fazer o ano que vem. Nós precisamos dizer assim: se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus aprovar, porque se não for Deus, vai dar tudo errado. Se Deus quiser. E aí Tiago, ele está quebrando toda a pretensão humana. Isso é, fazer planos sem consultar a Deus. Então olha só, faça planos, mas diga, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus. Aí, meus amados, a Bíblia também fala da vontade decretiva de Deus. É os decretos de Deus. A vontade decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história, o plano que Ele tem traçado para este mundo. É os decretos de Deus, e os decretos de Deus são imutáveis. Aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Vai acontecer. Por exemplo, a salvação em Cristo. Olha só que Pedro escreveu, 1 Pedro capítulo 1, ele escreve assim: mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Sabe o que Deus está falando? A morte de Cristo já foi determinada antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter criado os céus e terra, Deus já tinha decretado: o meu filho vai morrer para resgatar um povo. Um povo. Antes de ter criado os céus e terra. É por isso que Filipenses 1,6, Paulo escreveu assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que promessa, gente. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia em que Jesus voltar. É por isso que em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que lindo! A salvação começa com Deus e termina com Deus. A salvação começa com Deus, porque fomos predestinados, e a salvação vai terminar com Deus, seremos glorificados. E no presente, já fomos justificados, perdoados. Por causa do quê? A vontade decretiva de Deus. Deus decretou salvar os seus, salvar o seu povo, perdoar os seus filhos, e justificá-los e chamá-los. Amém, gente? A vontade de Deus. E Isaías retrata o poderoso Deus cumprindo toda a sua vontade. Isaías 46. Escute, olha que texto lindo, falando da vontade decretiva de Deus, Deus fazendo. Porque em Isaías 43, 13, Deus já tinha falado assim: agindo eu, quem impedirá? Aí em Isaías 46, Deus ele fala assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Aí depois ele fala assim: eu disse e também tudo se cumprirá, eu fiz este plano e também executarei. É Deus dizendo assim através da boca do profeta: os meus planos vai acontecer. Desde a antiguidade eu tenho falado isso. Os meus planos serão executados da maneira como eu decretei. Gente, esses são a vontade decretiva de Deus. Então entenda isso, a Bíblia, ela trabalha com essas categorias:
vontade oculta, vontade revelada, vontade preceptiva e vontade decretiva. A vontade revelada e a vontade preceptiva estão registradas nas Escrituras. Precisamos conhecê-los. A vontade oculta, elas são insondáveis. Muitas vezes não entendemos. Mas Deus, pela sua vontade decretiva, Ele vai executar. Ele tem executado. Ele está executando e outras serão executadas. Então, isso é um desafio e um chamado para você descansar na vontade de Deus. Descansar na vontade de Deus. Mas olha só, voltemos para o texto. Olha Efésios aí. Aí diante de tudo isso, olha só o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versos de 15 a 17. Ele diz assim, verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Esse termo aqui quer dizer corretamente, ou precisamente com grande cuidado. Vede prudentemente. Olha como você anda. Olha como você vive. Você precisa viver corretamente. Você precisa prestar atenção para a minha vontade preceptiva, os meus preceitos. Não ande como os nécios. Quem são os nécios? Nécio aqui, gente, não são pessoas que têm limitações intelectuais. Nécios aqui são pessoas que vivem separados de Deus, que não conhecem a vontade de Deus e que não querem se submeter aos preceitos de Deus. Esse é o nécio. É o nécio. Ele não quer. Ele tem a própria filosofia de vida. Ele tem os seus próprios valores e princípios. Ele é um nécio, uma nécia. Ele está separado de Deus. Ele tem uma mente obscurecida. Ele é influenciado pelo príncipe da potestade do ar, que é o diabo. E Paulo está dizendo assim: vede prudentemente como andais. A palavra andar aqui é estilo de vida. Não tenha o mesmo estilo de vida das pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que esse pessoal aí só toma uma decisão errada na vida. Mas ande prudentemente, não como nécios, mas como sábios. Como sábios. E aí eu pergunto: o que nos dá sabedoria? O que nos dá sabedoria? A vontade preceptiva de Deus, a vontade revelada de Deus, registrada nas Escrituras. É isso que nos dá sabedoria. E sabedoria nos dois sentidos: conhecimento inspirado por Deus ou ensino praticado, ensino colocado em prática, conhecimento colocado em prática, sabedoria. Sabedoria. Então aqui Paulo está dizendo assim: não ande, seja prudente, não ande como os pagãos, como os nécios, esse pessoal que não conhece a Deus. Você conhece a Deus, então ande como sábios, como sábias, e não como nécios. Aí no verso 16 ele revela um perigo, ele fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra tempo aqui no grego indica um período fixo, mensurado, demarcado, com o artigo definido o, refere-se provavelmente ao tempo de vida de alguém como cristão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Remendo o tempo, sabe o que ele está dizendo aqui? É o que eu estou sentindo há muito tempo. A vida está passando. O tempo está voando, gente. A vida está passando. Ontem eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 40. Ontem eu era solteiro, era novo convertido, pensando em ir para a África. Hoje eu sou pai de família com 2 filhos. Olha como as coisas mudam. Remindo o tempo passa. E a nossa vida dentro do tempo, gente, é inútil. Extremamente inútil. Se você pensar na sua vida, naquilo que passou e que não há de vir, e aquilo que você fez, você entra em depressão, porque a vida é inútil. É uma futilidade. Porque parece que nós temos mais percas do que ganhos na nossa vida. E aquilo que a gente tenta ganhar não é suficiente para satisfazer o nosso coração ganancioso. Remindo o tempo, a nossa vida é como a neblina que se dissipa. É como a flor que hoje existe, amanhã murcha.
e não existe mais. Aí Paulo está dizendo o seguinte: viva de maneira prudente, não como os pagãos, mas como os sábios, utilizando da melhor maneira possível o tempo da sua vida. Porque os dias não são bons, os dias são maus. E eu pergunto para você, como os dias são maus, né? Os dias não são bons, são maus. Parece que as coisas estão piorando. Parece que as pessoas estão piorando. A humanidade, por causa do pecado, está piorando. O mundo está piorando. Não existe, é utopia essa filosofia. Dias melhores virão. A Bíblia fala que não. Dias melhores não virão. Aí Paulo está dizendo: você quer tomar decisões sábias na sua vida? Aproveite cada oportunidade do seu tempo para conhecer a vontade de Deus. Aproveite cada oportunidade da sua vida para você conhecer a vontade de Deus. Aí eu pergunto para você, pergunta retórica: a sua vida, você tem procurado buscar a vontade de Deus no seu tempo, na sua vida, a sua historicidade? O tempo está passando, gente. O tempo está passando. E os dias são maus. Aí no verso 17 ele diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Por essa razão, porque o tempo está acabando, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade preceptiva, a vontade revelada. E com o tempo, segundo a vontade dele, talvez conheceremos a vontade oculta, aquilo que ele vai fazer. Que nós não sabemos, mas ele vai fazer. Mas aquilo que ele espera que façamos, já está registrado. Já está registrado. Deixa eu te apresentar o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo que se submeteu à vontade de Deus, Jesus. Se você já leu o livro de João, tem várias descrições, expressões, dizendo assim, por exemplo, João 4,34, Jesus fala assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5,30, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que lindo. Se você é cristão, você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui remindo o tempo para fazer a vontade de Deus. Porque aqueles que não se preocupam com isso são nécios. Aqueles que não se preocupam com isso são insensatos. Não têm juízo. Mas aqueles que amam a Deus e amam a sua palavra, aqueles que querem andar com Deus, eles buscam a vontade de Deus. Para todas as áreas de suas vidas. Todas as áreas. É por isso, gente, que no catecismo batista, catecismo, gente, é um método de ensino através de perguntas e respostas que a nossa igreja, infelizmente, ela perdeu essa prática que os primeiros batistas cristãos lá na Inglaterra praticavam, os primeiros missionários batistas quando vieram para o Brasil, eles ensinavam as pessoas através de perguntas e respostas. A gente chama isso de catecismo batista. E na pergunta 114, falando da oração do Pai Nosso, na terceira petição, a pergunta é o seguinte: pelo que oramos na terceira petição da oração do Pai Nosso? Resposta: na terceira petição, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, oramos para que Deus, por sua graça, nos torne capazes e dispostos a conhecermos, a obedecermos e a nos submetermos à sua vontade em todas as coisas, como os anjos lá no céu. Olha que coisa linda.
Assim como os anjos lá no céu estão fazendo a vontade de Deus, Jesus espera que seus seguidores na terra façam a vontade de Deus. É por isso que vem na oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós estamos aqui, gente, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Tem muito crente nesse mundo que não entendeu isso ainda. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Pastor, como eu conheço a vontade de Deus? Vontade preceptiva, vontade revelada. Debruce nas Escrituras, leia as Escrituras, estude as Escrituras, e o Espírito Santo vai conduzir você para as decisões certas, ou as decisões que estejam dentro do plano dele. Bom, eu quero terminar com algumas considerações. Algumas considerações antes de tomar decisão. A pergunta que eu te faço é o seguinte: no ano de 2023, você vai precisar tomar decisões? Você vai precisar tomar decisões o ano que chegará? Eu quero apresentar para vocês alguns princípios que a Bíblia nos ensina. Primeiro princípio chama-se oração. Oração. Aí eu pergunto uma coisa para você: você tem uma vida de oração? E quando eu falo vida de oração, não estou falando oração para abençoar a refeição, não. Oração. Aquele tempo que você separa, o tempo a sós com Deus. É aquele tempo que você faz, aquilo que Jesus falou: olha, quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Deus que te vê em secreto te recompensará. O tempo a sós. Você ora com a sua família, decisões tão sérias que precisa tomar, orar junto com a família, cônjuge, filhos. Aí eu lembro de Mateus capítulo 7, verso 7, que Jesus fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha o que Jesus está falando, para a gente perseverar em oração. Bata, peça, busque, coloque diante de Deus. Esse aqui, esse são as decisões que eu preciso tomar. Mas olha só, eu não quero tomar decisão errada, eu não quero tomar decisão precipitada. Eu estou consultando o Senhor, eu estou colocando diante de Ti as minhas aflições. Eu preciso tomar essa decisão. Agora, tome cuidado com os pedidos carnais. Cuidado. Porque não significa que a gente tem que bater, pedir, que Deus vai dar. Quando se trata de motivações carnais. Você quer ver? Tiago capítulo 4, Tiago de novo. Ele repreende os cristãos da época, escrevendo assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazem guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Sabe por que muita gente não recebe quando ora? Porque a motivação é errada. A motivação é errada. Sabe, a motivação simplesmente é a ganância. A motivação é egolatria. A motivação é antropolatria. É o prazer do homem no centro. O que importa é os meus prazeres serem satisfeitos. É isso que importa. Aí Tiago está dizendo assim: sabe por que você não recebe? Porque o seu pedido é carnal, é humano. Isso é idolatria, gente. O nosso ego como a nossa idolatria. Mas olha só, ore. Oração. Coloque diante de Deus, que seja feita a tua vontade. Me ajuda a resolver esse problema. Me ajuda a tomar essa decisão que vai definir coisas sérias na minha vida.
que vai definir o futuro da minha vida? Oração. Coloque-se diante de Deus. Foi Agostinho de Hipona que disse no século IV sobre a oração, que diz que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus que trabalha por nós. É isso que a gente tem que fazer. Segundo princípio, considere as circunstâncias. Uma das palavras mais citadas e registradas na Bíblia chama-se prudência. E Paulo fala lá, em Efésios 5,15: vede prudentemente como andais. E o livro que mais contempla essa qualidade, chamada prudência, é o livro de Provérbios, que não é um livro de promessa, é um livro de sabedoria. E nós precisamos considerar cada circunstância com muita prudência. Porque senão, olha só, Provérbios 1,5, o sábio escreveu assim: que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Ouça e cresça, ouça e analise. Como Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor: Senhor, eu quero tomar a decisão certa. Aonde eu posso recorrer? Vontade preceptiva, as Escrituras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 19,2, não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Não é bom agir sem pensar. Deixa eu te perguntar, você é o tipo de pessoa que age e pensa depois? Cuidado, nem sempre dá certo. Considere as circunstâncias. Aí, gente, eu sempre lembro de Provérbios 3, de 5 a 7, que tem sido um divisor de águas na minha vida, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não, eu sei de tudo, eu tenho experiência, eu sei o que fazer. E o sábio está dizendo assim: não se apoie no seu próprio entendimento. Aí ele diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. A área conjugal, a área educacional, a área profissional, a área espiritual, a área de relacionamento. Coloca diante de Deus todas as áreas e Ele endireitará os teus caminhos. Ele diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. E Tiago 1,5, para quem precisa de sabedoria, ele escreveu assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e será concedido. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria. Terceiro princípio: tenha conselheiros. Não ande sozinho, não ande isolado, não faça as coisas sem perguntar, sem se informar. Provérbios 11,14 diz assim: quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. A gente precisa se rodear de conselheiros, há segurança. Mas quando não há, um povo cai, quando não há uma multidão de conselheiros. Provérbios 15:22, onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros, eles se estabelecem. Conselheiros. Agora tome cuidado, porque o salmista, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, no conselho dos nécios, no conselho dos insensatos, no conselho daqueles que não temem a Deus. Mas, se você tiver muitos conselheiros sábios, os projetos podem se estabelecer, porque você está bem assessorado de pessoas sábias. Conselheiro, gente.
É por isso que você não pode tomar decisão sozinho, sem consultar o seu cônjuge. Marido que pensa assim, não, eu vou tomar decisão e ela que não se intrometa nas minhas decisões. Isso é machismo, é pecado. Por outro lado, não, eu vou tomar minha decisão e é o seguinte, eu não dependo de homem nenhum. Isso é feminismo, é pecado. Tanto o machismo como o feminismo, os dois são pecados na Bíblia. Mas eu preciso tomar decisão séria na vida. Consultar o cônjuge. Consultar o cônjuge. Tomar decisão séria na vida. Consultar os filhos. Os filhos. Tomar decisão séria na vida. Consultar os pastores. Hebreus 13:17 diz assim: obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Pedir conselho, pastor, o que você acha disso? Não é que eu vou determinar sobre a sua vida, não é que eu vou decidir por você, mas a questão, conselhos, que nós extraímos da palavra de Deus sobre aquele problema que você precisa resolver. Conselhos de pessoas experientes e piedosas. Pessoas experientes e piedosas. Quando eu falo piedosas aqui, são pessoas que têm comprometimento com Deus. Tem muita gente que tem experiência, mas não tem experiência com Deus. Tem muita gente que tem experiência de vida, mas não tem experiência de comprometimento com Deus. Não tem. E aí, Tito, capítulo 2, Paulo está escrevendo para aquele pastor. Aquele pastor, ele tem que ensinar a igreja. E aí Paulo escreveu assim para Tito: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens mais idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os seus filhos, e a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, e para que a palavra de Deus não seja difamada. Pessoas experientes e piedosas. Aquelas pessoas que a gente pode contar e falar assim: olha, como eu faço para resolver isso? Aí, se a pessoa não for piedosa, ela vai falar assim: chuta o balde, sai fora. Agora, se a pessoa é piedosa, com a mente centralizada nas escrituras, fala: epa, calma aí, existe um caminho, calma. Conselheiros, tenha conselheiros, gente, tenha conselheiros. Quarto princípio, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 2 Timóteo 3,16. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem seja habilitado e preparado para toda boa obra. O Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita, o mandamento do Senhor é puro e dá sabedoria aos simples. Nesse ano de 2023 que chegará, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa, se você ama a Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa. Quinto e último, eu termino aqui. E não dá para esgotar o assunto. Quinto, a paz de Deus. A paz de Deus. Porque Colossenses capítulo 3, verso 15 a 17, Paulo ele fala assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Olha que interessante essa expressão. Que a paz de Cristo seja o árbitro. O árbitro é aquele que coloca a regra, aquele que coloca a ordem. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam,
Aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Seja aquele que vai colocar ordem no seu coração conflituoso. A paz de Cristo. E que a palavra de Cristo abunde em vocês. Que a palavra de Cristo esteja ricamente, não pobremente, mas ricamente distribuída entre vocês, e que a gente possa se aconselhar uns aos outros através da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós experimentamos a paz de Deus. Amém, gente? Deu para entender os princípios? Oração, ore. Circunstâncias, analise as circunstâncias, seja prudente. Conselheiros, tenha conselheiros sábios e bíblicos. Palavra de Deus, conheça a vontade preceptiva de Deus nas Escrituras. E a paz de Deus. Tomar decisões baseadas na paz de Deus. Eu sei que isso é difícil, gente. Nesse mundo tão conturbado, como é difícil tomar uma decisão em paz. Nós precisamos buscar a paz de Deus, que é o árbitro em nossos corações. Amém? Espero ter ajudado você. Porque no ano que vem, precisaremos tomar decisões sábias. Pelo contrário, seremos insensatos. Mais uma vez na vida. E a insensatez produz dor, sofrimento, frustração, tudo que poderia ser prevenido. Mas por não conhecermos a vontade de Deus, tomamos decisões erradas na vida. E aí Deus usa a boca do profeta Oséias. O profeta Oséias escreveu assim: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Quanto mais conhecemos a Deus e a sua vontade, mais tomaremos decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que de uma maneira oculta, que eu não consigo explicar, mesmo que soframos, porque seguir a Cristo também é sofrer. Seguir a Cristo também é carregar a cruz. Seguir a Cristo também é enfrentar problemas na vida. Mas por mais que eu sofra, a paz que entra em nossos corações nos mostra que nós estamos no caminho certo, fazendo a vontade de Deus. É por isso que Lutero, ele disse uma frase certa vez assim: olha, eu não conheço direito os caminhos de Deus, mas eu conheço o meu guia. Eu conheço o meu guia, que é Jesus. Amém, gente? Que possamos ter essa convicção e essa prudência. Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a vontade do Senhor em nossas vidas. Muitas delas já estão claramente definidas na Tua palavra. Dai-nos sabedoria para entendê-la e para praticá-la. E ajuda-nos, ó Deus, a tomar decisões sábias. Abençoa o Teu povo, Senhor, que está aqui, que está assistindo. E ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor seja o nosso maior prazer, que o Senhor seja a nossa bússola, que o Senhor seja o nosso tesouro, a nossa riqueza, e que o Senhor realize em nós os Teus planos, que são Teus e que são expressados através da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.